Olá pessoal, eu vou começar aqui mostrando para vocês como é que vocês podem fazer para fazer a primeira modelagem de um ambiente interno. Eu começaria desse jeito, tem vários jeitos de começar, mas eu começaria desenhando o piso. Então, se eu vou fazer um quarto, por exemplo, de 4 por 3,60, eu faria o desenho do piso. Esse piso, com o botão direito do mouse e com tudo selecionado, eu crio um grupo. Esse grupo eu vou atribuir um nome, eu vou chamar de piso. E eu vou colocar um material aqui, atribuir um material para esse piso. É importante colocar o nome, pessoal, porque é o seguinte, olha, aqui na estrutura eu já vejo aqui o objeto piso. Se eu quiser selecioná-lo, ocultá-lo, já está aqui. Vocês repararam que eu comecei aqui no eixo 0, não é obrigatório, mas eu fiz isso apenas para facilitar. Para desenhar as paredes, eu vou com o comando Line, com o comando L, e eu vou fazer um contorno aqui. Eu não vou fazer a parede nos 4 lados. Eu vou fazer a parede apenas aqui, ó. Puxar até aqui e fazer uma parede de 25 de espessura. Então, mais 25, puxo até aqui e fecho. Vou atribuir aqui a altura da parede, por exemplo, 2,50. Vou dar 3 cliques. Como o piso está agrupado, quando eu dou 3 cliques, ele não seleciona o objeto do piso. Caso eu tenha esquecido de agrupar o piso, isso vai se grudar o piso e vai ser bem confuso. Tenham esse cuidado de desenhar e já agrupar os objetos. Com o botão direito do mouse, eu vou criar um grupo e a esse grupo eu vou atribuir o nome de parede. Eu não fechei justamente porque vai facilitar o meu trabalho aqui dentro desse ambiente e no final eu posso fazer o fechamento dessa parede sem problemas. Vou apagar essa linha, 2 cliques, entro na edição do grupo, apago a linha que eu não desejo e eu tenho aqui a minha parede. Então, o que eu faço? Aqui eu posso, então, estabelecer as aberturas que essa parede vai ter. As aberturas de portas e de janelas. Lembrando que para eu editar esse objeto, eu tenho que dar 2 cliques para estar dentro da edição desse objeto. Eu vou atribuir aqui uma cor para essa parede. Eu vou dar 2 cliques, então eu estou dentro da edição dessa parede. O que eu vou fazer aqui? Vou estabelecer uma porta. Então, vou dar uma medida aqui de 10. E aí, eu vou fazer uma medida aqui de 87. Por que 87? Porque a minha porta vai ter 80 e eu vou ter o meu vão luz, vamos dizer assim, e eu vou ter mais 3,5 cm de batente. E aqui, na altura, eu vou pôr 213,5, que seria os 2,10, e eu vou encaixar o batente aqui. Com a ferramenta de lápis, eu vou construir uma linha. Quando eu faço isso, então, eu fechei uma figura, eu dividi essa superfície em 2 partes e eu vou fazer uma abertura aqui, que é a abertura que seria o vão da porta. Eu vou fazer uma janela, vou dar 2 cliques para entrar dentro da edição da parede. Quando eu chego com o mouse aqui numa medida intermediária, ele trava, e aí então eu vou colocar aqui uma 75 para um lado, 75 para o outro lado, equivaleria a uma janela de 1,5 m, e a altura do peitoril vou pôr 1,10 e a altura da janela de 1 metro. Então, que eu não estou fazendo a janela, criando uma abertura, estou desenhando o vão aonde vai caber a minha janela. Então, o meu objeto parede é esse grupo que já tem os furos necessários aqui para eu colocar a minha porta e a minha janela. A partir daí, eu posso desenhar a minha porta. Como a gente viu ali na aula do Follow Me, isso daqui é um grupo. Esse é outro grupo. Se eu for na estrutura, eu vou ver que eu tenho 2 objetos, objeto parede e objeto piso, e eu vou desenhar então aqui o perfil do meu batente. Se eu preferir, eu posso ocultar a parede, posso ocultar o piso, se eu achar mais fácil trabalhar sem visualizar esses objetos. Porém, às vezes é importante visualizar os objetos, no caso aqui primeiro a parede, reexibir. Por quê? Porque para eu desenhar a linha que vai ser utilizada para fazer o sigame desse batente, eu preciso visualizar o contorno dessa parede. Então, eu estou desenhando uma linha aqui. Essa linha ela está fora do grupo da parede. Olha, o grupo da parede está lá. Eu desenhei uma linha por fora. Portanto, se eu ocultar a parede, eu vou continuar vendo a linha. E aí, se eu selecionar essas linhas e der o sigame, eu vou conseguir ter o objeto aqui do batente. Que eu posso agrupar, posso pôr caixilho.
E eu tenho então aqui, se eu quiser, eu posso atribuir um material, pode ser um material de madeira também, posso colocar a mesma madeira. Se eu quiser recuperar os meus objetos ali na estrutura, eu posso botão direito do mouse, eu posso pedir para reexibir os meus objetos. Faltou eu desenhar a folha da minha porta. Então, eu vou desenhar uma folha de porta aqui, 82 por 3,5, e vou dar push pull para que ela tenha a altura necessária. 3 cliques, crio um grupo, vou chamar esse grupo de folha de porta. Esse grupo chamado folha de porta, o que eu posso fazer? Atribuir um material, mesmo material, e eventualmente o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho esses dois grupos, olha, eu tenho o grupo do caixilho e o grupo da folha. Então eu tenho dois grupos aqui e o que eu posso fazer? Eu vou selecionar esses dois grupos e vou criar um componente. Por que agora eu não vou criar um grupo? Eu vou chamar de porta 80. Eu não vou criar um grupo porque essa porta 80 eu posso querer repetir essa porta em vários lugares no meu projeto e eventualmente se eu quiser alterar alguma propriedade dessa porta, eu quero que altere em todas as portas 80 que eu tiver. Portanto, nesse momento eu vou colocar como componente. Pedindo para reexibir todos os elementos, eu vou então aqui partir para o desenho do meu caixilho. Então, dependendo do tipo de esquadria, eu vou ter vários desenhos possíveis. Eu vou fazer uma coisa muito simples aqui, apenas esquemática, porque depois, mais pra frente, a gente vai ter um detalhamento. Eu vou fazer um desenho aqui, vou fazer uma equidistância aqui de 3,5 cm, vou deletar essa parte interna e vou fazer aqui, vou criar um grupo, vou chamar de caixilho janela. A mesma coisa, eu posso atribuir um material. E aí, se ele vai ter a espessura total da parede ou não, esse detalhamento vai depender de cada projeto. Posso ter, por exemplo, um caixilho que tenha um tamanho menor aqui, não fique todo aqui na minha janela. Eu posso ter outras situações, que aí vai depender, eu estou dentro da edição da parede, eu posso ter uma outra situação aqui, em que eu tenho aqui, ó, um recuo. E eventualmente nesse recuo eu vou colocar uma pedra, eu vou colocar um elemento aqui, uma pingadeira, por exemplo, pode saltar um pouquinho para fora. Vou criar um grupo, vou chamar isso de pingadeira e para esse objeto aqui eu vou colocar uma pedra. Eu vou atribuir aqui uma pedra. Eu posso ir fazendo o detalhamento, dependendo de como que é a construção desse elemento, eu posso fazer esse detalhamento. Aqui no caso eu vou colocar um vidro, mas eu vou colocar simplesmente um retângulo. Eu vou colocar um plano retangular. Eu vou dar 3 cliques e vou criar grupo e vou chamar esse objeto de vidro. Então reparem que a todo momento eu crio a grupo e dou um nome para o objeto. E esse vidro eu vou então atribuir aqui um material, lembrando que o material muitas vezes eu preciso aplicar dos dois lados. Então aqui essa janela ela ficou muito esquemática, ela ficou como um vidro fixo, mas se vocês olharem as janelas elas têm várias partes e vocês podem detalhar essas várias partes também. Eventualmente, se vocês quiserem, vocês podem trabalhar um pouquinho mais a forma desses elementos. E aí vocês vão dando o acabamento que vocês querem com os recursos que vocês conhecem. Eu vou fazer aqui um rodapé. Vocês podem buscar em catálogos de fabricantes as medidas bem certinhas dos perfis de rodapé. E aí eu vou fazer um detalhe aqui no rodapé, 1 centímetro, como se eu fizesse uns frisos aqui, ó. E aí eu vou apagar, tomar cuidado para não apagar, não selecionar o objeto errado. Vou colocar uma cor no perfil desse rodapé para facilitar a visualização. E esse rodapé, então, com a ferramenta de linha, eu vou construir aqui o caminho que ele vai percorrer. Então, eu vou ocultar aqui a parede para eu visualizar melhor esse rodapé. E aí, então, eu posso, com o Siga-me, selecionar essas duas linhas e construir aqui o meu rodapé. 1, 2, 3, criar um grupo que eu vou chamar de rodapé. Aqui no caso eu só fiz esse trecho, vocês poderiam ter feito em todo o trecho, em toda a parede, mas como eu desenho o rodapé aqui, eu só fiz naquele trecho. A mesma coisa eu poderia fazer com a sanca, né, com o rodateto aqui. Eu poderia desenhar um perfil de rodateto e construir aqui em volta. E aí, por fim, eu posso inserir componentes. Eu posso buscar, lembrem do 3D Warehouse,
Eu posso colocar um armário e para posicionar esse armário adequadamente, eu sugiro que vocês então utilizem aqui as vistas ortográficas para que o posicionamento possa ocorrer de modo correto, tá bom? Os armários vocês podem modelar também. No final, se vocês quiserem, vocês podem colocar então como perspectiva para ter uma perspectiva mais real desse ambiente. Vocês podem trabalhar ali nos estilos para visualizar eventualmente sem arestas e exportar gráfico 2D e gerar uma imagem, gerar uma foto. Pode desligar os eixos, aqui no visualizar eixos pode desligar e gerar uma imagem, gerar uma ilustração aqui desse trabalho. Tá bom, pessoal? Bons trabalhos!